Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das maiores histórias que existem, a história da memória. E não é só da nossa memória, não, é a da vida em si. É uma jornada que começa lá longe nas estrelas, desce até o fundo dos oceanos e termina dentro da nossa própria cabeça. Então vamos nessa! Nossa história começa aqui, na imensidão do cosmos. Pensa só na nossa galáxia podem existir milhões de mundos com vida. E muitos deles podem ter civilizações que surgiram bilhões de anos antes da gente. Imagina o tanto de conhecimento que eles não acumularam. E isso já joga na mesa uma pergunta gigantesca. Como é que a gente sequer começaria a medir inteligência numa escala dessas? Cósmica? Porque, ter um monte de informação não quer dizer que você é sábio. A inteligência está no jeito que a gente usa o que sabe. Mas, para começar, a gente pode medir a matéria-prima do conhecimento, a informação pura e simples. E a pecinha fundamental para medir essa informação é o bit. É a menor resposta possível para qualquer pergunta. Um sim ou um não. Um ligado ou desligado. E com essa ferramenta tão simples, a gente consegue medir universos inteiros de conhecimento. Ok, vamos sair um pouco do cosmos e voltar para o nosso planeta. Porque lá no fundo dos nossos oceanos, a gente encontra uma das formas de inteligência mais impressionantes da Terra, as baleias. Lá no fundo do mar, onde é tudo escuro, a visão não ajuda muito. Então, o som é tudo. As baleias evoluíram para se comunicar com umas canções que são, nossa, de uma complexidade incrível. E a memória delas é um negócio de outro mundo. Imagina só, um grupo de baleias pode parar uma canção no meio, viajar por 6 meses e, quando se encontrar, continuar a música exatamente do ponto onde parou. Tá, mas quanta informação cabe numa canção dessas? A gente consegue medir? Consegue. A resposta é impressionante. Cerca de 1 milhão de bits. 1 milhão de bits. Talvez esse número não diga muito, né? Mas e se a gente colocar em perspectiva? É mais ou menos a mesma quantidade de informação que tem na Ilíada ou na Odisseia de Homero. É isso mesmo. Cada canção de baleia é literalmente um poema épico. Só que aqui tem uma parte bem triste na história. Por milhões de anos, as baleias tinham uma rede de comunicação global. O canto delas viajava oceanos. Em apenas 200 anos, o barulho dos nossos navios simplesmente quebrou essa rede. Onde antes elas conversavam a 10 mil quilômetros de distância, hoje mal se ouvem algumas centenas. A gente basicamente silenciou elas. Bom, o conhecimento de uma baleia ou nosso fica guardado em 2 lugares. O primeiro é o que a gente aprende, o que fica no cérebro. Mas existe uma biblioteca muito mais antiga. A memória genética, que está escrita lá no nosso DNA. E a gente vê a complexidade da vida aumentar na quantidade de informação genética. Um vírus simples tem uns 10 mil bits. Uma bactéria já pula para 1 milhão de bits. Agora, um ser humano ou uma baleia, cada célula nossa carrega cerca de 5 bilhões de bits de informação. O salto é gigantesco. De novo, 5 bilhões de bits. O que isso quer dizer na prática? Se a gente fosse imprimir tudo isso, daria o equivalente a uma biblioteca com 1000 livros. 1000 livros, dentro de cada uma das nossas células. É o manual completo de como construir e operar um ser humano. E essa biblioteca genética é uma engenheira brilhante. Pensa numa coisa simples, como comer uma maçã. Pra gente é automático, mas lá dentro tá rolando uma dança química super complexa, com dezenas de passos, tudo perfeitamente orquestrado pelas instruções nos genes. O DNA simplesmente sabe o que fazer. Mas e se o ambiente muda rápido demais? E se aquele manual genético de 1000 volumes não dá conta do recado? Bom, é para isso que a evolução inventou o cérebro, a segunda grande biblioteca da vida. O cérebro é um lugar fascinante. É onde a matéria vira consciência. É a casa da nossa intuição, da nossa análise, da nossa inspiração, de tudo que define a gente. Se os genes são o manual de instruções, o cérebro é o laboratório onde a gente aprende a improvisar. E a arquitetura do cérebro é de uma complexidade que é difícil até de colocar em palavras. O número de conexões entre os neurônios ali no nosso córtex cerebral é de 100 trilhões. Para ser uma ideia, isso é mais ou menos o mesmo número de estrelas que existem em 1000 galáxias como a nossa, a Via Láctea. E se a gente transformasse toda essa informação em texto, daria para encher 20 milhões de livros. Lembra da biblioteca genética, de 1000 volumes? Pois é, a do cérebro é 20 mil vezes maior.
É por isso que a nossa paixão por aprender é, no fundo, a nossa principal ferramenta de sobrevivência. Tem uma frase de um neurocientista, Charles Sherrington, que descreve isso de um jeito muito poético. Ele disse que ver uma mente acordar é como se a Via Láctea tivesse entrado em alguma dança cósmica. E os nossos pensamentos são exatamente isso, uma dança cósmica dentro da nossa cabeça. Então a gente tem a biblioteca dos genes e a biblioteca do cérebro. Duas coisas incríveis. Mas nós, humanos, fomos além. Inventamos uma terceira biblioteca, uma memória coletiva, que fica fora do nosso corpo e que nos permite conversar através das gerações. Essa invenção, claro, é a escrita. Um livro é um objeto que parece simples, mas é quase mágico. Ele permite que a gente ouça a voz de alguém que morreu há milhares de anos, falando de forma clara e silenciosa dentro da nossa mente. É a prova de que nós, humanos, conseguimos criar magia. E essa tecnologia foi só evoluindo, tornando a informação cada vez mais acessível. Começou nas tábuas de argila da Suméria, passou pelo papel e pela impressão na China, até chegar na prensa móvel na Europa, que mudou o jogo completamente. E hoje, hoje o conhecimento está em todo lugar. E assim, cá estamos nós, a única espécie na Terra com essas 3 bibliotecas de informação. Mas a nossa chegada aqui era inevitável? Parece que não. A nossa própria existência é uma história de acasos e coincidências. Vamos fazer um exercício rápido de imaginação. E se aquele asteroide não tivesse caído e os dinossauros não tivessem sido extintos? A espécie dominante hoje poderia ser, sei lá, um ser de 4 metros com pele verde e dentes afiados. A forma humana, para eles, seria uma fantasia bizarra de ficção científica. A nossa existência não foi nada planejada. Ela é resultado de uma longa cadeia de acidentes. A gente tem 5 dedos porque nosso ancestral distante era um peixe com 5 ossinhos na nadadeira. A extinção dos dinossauros deu uma chance para os nossos antepassados, que eram uns bichinhos bem pequenos. Uma mudança no clima forçou os primatas a descer das árvores, o que levou ao bipedalismo. Cada passo do caminho foi um lance de dados. Nós somos basicamente os vencedores de uma loteria cósmica. E assim, a gente fecha o círculo. Nós somos, de certa forma, o universo se tornando consciente, forjados pelo acaso e pelo tempo. A nossa jornada até aqui foi incrivelmente improvável. E a grande questão que fica é, com todo o conhecimento dessas nossas 3 bibliotecas, o que a gente vai escolher fazer daqui para frente?